Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa primeira aula gravada. Eu sou Veridiana Dias e sou professora de português e vou te auxiliar nesse processo de estudo para concurso. Bom, gente, eu quero que vocês saibam que eu estou muito feliz de estar aqui e eu acredito que você é capaz, sim, de passar nesse concurso. Vamos lá, vamos juntos! E aí, gente, para começar, eu quero lembrar das bases. Primeiro, gente, você precisa se organizar. Organiza a sua semana, coloca certinho em post-it ou alguma coisa lá no nosso planner, onde você preferir, e organiza a sua semana. Depois disso, gente, pega o seu caderninho, reserva o seu caderninho e no momento do seu estudo, no momento que lá na sua semana você vai conseguir parar para estudar, você vai estudar de fato. Esqueça qualquer outra coisa e vamos lá, gente, concentração, pra gente não dispersar, tá bom? Tudo que você for aprendendo, que você for conhecendo, você vai ter que entender aquilo. E para você entender, você vai colocar em esquema, em resumo, você vai anotar da melhor forma possível. Combinado? Combinado, pessoal? Então vamos lá, gente. E para começar a nossa aula, como já havíamos falado, essa semana nós vamos trabalhar a morfologia. Nessa primeira aula, nós vamos ver a estrutura e formação das palavras. Tudo bem, gente? Então vamos lá. O que são os morfemas? Os morfemas são essas pequenas partezinhas que juntando formam uma palavra. Então a gente tem o radical, é um morfema, a gente tem os afixos, o prefixo e o sufixo, né? Prefixo, aquelas palavrinhas que vêm antes do radical, os sufixos, aquelas palavrinhas que vêm depois do radical. As desinências, vogal temática, o tema e a vogal e consoante de ligação. Beleza, pessoal? Então, esses são os morfemas. Vamos lá, então, começando com o radical, gente. O radical é a primeira, é como se fosse a raiz da palavra, né? Então, é a primeira estrutura que faz sentido para a palavra. Eu tenho a palavra Pedro, pedreira, apedrejar, pedregulho, todos têm o mesmo radical, todos estão na mesma família. Então, pedre, né? Esse é o meu radical. É o núcleo semântico da palavra, da estrutura da palavra. Tudo bem, gente? Radical? Beleza, vamos dar continuidade então. Aí, juntando-se com esse radical, a gente tem os outros morfemas, né? Então, a gente tem o prefixo ou sufixo. O prefixo, ele vem antes do radical e dando uma ideia que ele quer passar. Então, por exemplo, eu tenho infiel, né? Esse prefixo insatisfeito, ele traz a ideia de não, de negação, não fiel, não satisfeito. E do mesmo forma que o sufixo, ele traz assim, modifica totalmente a questão do radical. Se eu digo assim, felizmente, eu transformo o feliz, que é um adjetivo, em advérbio. Eu também consigo falar brasileiro. Esse eiro é um sufixo, entre outras significações, traz a ideia de nacionalização, nacionalidade, ok? Já as desinências, gente, é um tipo específico de sufixo que vai indicar a flexão de uma palavra. Se for uma desinência nominal, se estiver modificando um nome, um substantivo, então, gente, essa desinência, ela vai modificar o gênero e o número, né? Gênero feminino, masculino e o número plural de desinência. É amiga, amigo, amigos, amigo, tá? Singular plural. Já a desinência verbal,
ela modifica toda a estrutura do verbo e o tempo em que ele está inserido, assim como o número e pessoa. Então, eu prometi, tá? Você prometeu, nós prometemos. Então, essa modificação, esse finalzinho aí do verbo que modifica tudo, nós chamamos de desinência verbal. Agora, gente, vamos para vogal temática. Vogal temática, ela vai funcionar nos nomes e nos verbos. Vamos lá, gente. Para os nomes, serão o, a, o, e o, ok? Serão essas vogais temáticas, a, e o. Só que elas só serão vogal temática se elas não indicarem gênero no final da palavra e se elas forem átonas, tudo bem? Então, elas estão lá no final da palavra, não indicam gênero e são átonas. Por exemplo, montanha, empate, carro. Então, tem montanha, não indica se é feminino ou masculino. Carro, empate, não indica se é feminino ou masculino. Então, essas sim são vogais temáticas e também não são tônicas, né? Então, são vogais átonas. Então, aí a gente chama de vogal temática, beleza? Aí, a vogal temática para o verbo, ela é muito importante também, porque ela indica a conjugação verbal. Então, o verbo amar, amar, né? Então, indica que o verbo amar está na primeira conjugação. Tema, essa é fácil. É a junção daquilo que nós vimos anteriormente, a vogal temática. Radical mais vogal temática, nós temos um tema. E aí, então, nós temos a palavra montanha, empate, estudar, comer, são temas. Para finalizar, gente, essa parte da aula, nós vamos ver as vogais e consoantes de ligação. O próprio nome já diz. Elas só existem para ligar dois radicais para que ele não fique estranho, sabe? Que a pronúncia não fique estranha. Por exemplo, gasômetro. Esse O é uma vogal de ligação. Assim como cafeteira. Esse T também é uma consoante de ligação, tá? Juntando dois ou dois radicais, ou um radical e um sufixo, tudo bem? Aí, gente, agora eu vou falar para vocês como se dá o processo de formação das palavras. Ela pode ser formada por composição ou por derivação. O que é composição? Composição, você compõe duas palavras já existentes e junta essas duas palavras. Elas podem ser compostas por justaposição, né? Então, eu tenho assim, guarda-chuva. Ou por aglutinação, quando ela se junta e forma uma palavra só. Aguardente, por exemplo. Veja, a justaposição, ela não necessariamente vai ter o hífen. Você consegue visualizar as duas palavras. Tudo bem? Girassol, tá? Aí, a aglutinação, uma palavra perde letrinha e ela aglutina. Planalto. Certo, pessoal? Então, essa é o processo de formação por composição. Agora, nós vamos ver por derivação. Derivação, gente, é aquela coisa, o radical, você vai juntando prefixo, sufixo e vai montando novas palavras. E aí existem algumas denominações para o processo de derivação. E eu não vou passar por vídeo, mas você vai ter no material em PDF todo essa explicação certinha, que a derivação pode ocorrer, ser uma derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal,
parasintética, regressiva ou deverbal, imprópria. Por que eu não vou falar aqui? Porque eu acredito que você olhando, lendo lá no PDF e depois fazendo as suas anotações, vai ser mais claro do que eu ficar falando e descrevendo aqui. Tudo bem, gente? Além da composição e derivação, nós temos o processo de formação por onomatopeia. Esse acho que é mais comum, é mais fácil de você ter ouvido ou lembrado, né? Aquelas palavrinhas que a gente encontra muito nos gibis, nas tirinhas. A onomatopeia, ela reproduz o som, um ruído de uma ação, de uma batida de um objeto, ok? E aí, para finalizar, gente, a gente tem a formação, processo de formação por abreviação, que é o que acontece muito na nossa língua portuguesa. A palavra a gente abrevia, por exemplo, fotografia, que a gente mais fala foto, né? Então é isso, gente. Estruturação e processo de formação da nossa aula de hoje foi sobre o processo de estruturação e formação das palavras. Sei que talvez em vídeo não fique tão claro, você se perca e por isso tem um material em PDF para que você estude com calma e faça suas anotações. É muito importante isso. Qualquer dúvida, me mande. Pode ser no grupo, pode ser pelo WhatsApp, fique à vontade, só não quero que você fique sofrendo com dúvida. Tudo bem, gente? Até a próxima aula! A próxima aula são as classes gramaticais. Preparadas?